Senhor, aqui é o presbítero Alex, continuando nossa série de mensagens, continuando o livro de 2 Reis, capítulo 5, onde fala de Naamã, e agora vamos continuar no versículo 3, a qual traz um despertamento para a nossa vida espiritual nesses dias. Está escrito assim no versículo 3: E disse a esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. A lepra é uma doença muito comum, antiga, não só para os nossos tempos, em ciência, em avanço de medicina, como também biblicamente a lepra já existia naquela época e tem um simbolismo muito significante para nossas vidas. Ela se manifestava com manchas sutis, meio esbranquiçadas ou meio avermelhadas, brilhosas, chamativas, e isso era só o início daquele contágio, daquela doença se manifestar. Ela podia durar de 2 a 5 anos para uma pessoa infectada começar a manifestar esses sintomas. E daí ela poderia piorar mais e mais. Nós, infelizmente, acabamos vendo muitas coisas no nosso meio que, se a gente comparar com essa lepra, uma lepra espiritual, nós vamos começar a discernir melhor o que está acontecendo no nosso evangelho dentro das nossas igrejas. Nós temos que quebrar, de qualquer maneira, essa religiosidade dos dias atuais, a qual nos leva para essa lepra. Ela se manifestava da seguinte maneira: a lepra, de uma certa forma, ela é oculta. Uma pessoa infectada, como eu já disse, demora de 2 a 5 anos, não se manifesta fácil. Alguém que peca se oculta, não peca da noite por dia. Vem pecando há várias vezes e há vários tempos. E lá na frente, quando vai se descobrir, é algo que ele já tem prazer em fazer, porque não se manifesta assim tão rápido na vida dessas pessoas. E é interessante que ela se manifesta das maneiras mais sutis. Quer ver? Pecado. Não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é o mesmo. Seja eu mentir aqui agora, como matar alguém, tirar a vida. Para Deus é tudo pecado. Não tem maior nem menor. Nós, seres humanos, na nossa visão, no nosso entendimento, conhecimento, nós aumentamos ou diminuímos. Aceitamos uma mentira, mas não aceitamos alguém tirar a vida de outra pessoa. Para Deus é tudo a mesma coisa. E elas começam da forma mais sutis. Um desses dias mesmo eu estava explicando para minha esposa. Interessante. Eu tenho meu filho de 15 anos. Nós temos vários conhecidos que têm filhos até de 12 anos que já dirigem. Pega o veículo do pai e anda por aí. Então, eu tenho um veículo, tenho um carro, meu filho tem 15 anos, não vou ser hipócrita, levei ele uma vez só para dar uma volta, ver como é que era, mas sabendo que não é o certo, ele tem que ter 18, tem que ter pleno entendimento do que ele está fazendo, entrar numa autoescola com idade, para tirar sua habilitação. Então eu não ensinei mais, estou esperando ele fazer os 18. Mas a gente acaba colocando coisas para tentar nos facilitar. A minha esposa, a princípio, pegou e tinha falado assim: ah, mas se eu passar mal, ou se você passar mal, como é que vai para o médico? É bom que ele saiba para levar a gente no médico, ou alguma situação que não... uma situação complicada que precise de andar com carro. Eu peguei e falei com ela: eu creio em Deus. Se for para morrer, vai morrer. Mas que não ia ensinar ele, sabe por quê? Porque é errado, estaria pecando. Aí ele sai com o carro, bate em alguém, ou alguém bate nele, aí teria um morto sendo transportado,
um que estava no volante, de repente a outra pessoa que se envolveu numa situação, porque imagine uma criança de 15 anos, ela não tem a mentalidade igual a minha de 35 anos. O que nos diferencia é a nossa reação. Você conhece a verdadeira pessoa conforme a reação da situação que acontece com ela. No meio de um tiroteio, alguns saem desesperados, atravessa a rua por causa dos tiros. Sabe o que acontece? Não olha, está desesperado, vem um carro e atropela ela, porque ela não para pensar. Se tiver dando tiro, você faz o quê? Deita no chão, pensa aonde está vindo, corre para o outro lado, se esconde, mas não faz dessa maneira. Então imagina uma criança de 15 anos pegar um carro, levando alguém doente, nervosa, cheia de medo pela situação, e acaba fazendo errado. Então é assim que acontece. A gente acaba achando os meios termos, alimentando cada vez mais isso, e vamos pecando. Fica oculto, ninguém sabe. Porque se eu não falar, a pessoa não falar, ninguém vai saber. Então isso não pode ser mudado na nossa vida. Uma das primeiras coisas do pecado é que eles são favoráveis para nossas vidas e muito nos interessa, e a gente oculta. Só a gente, entre aspas, que sabe, e vamos pecando cada vez mais. Mas em nome de Jesus, que Deus venha tirar isso das nossas vidas e operar grande e poderosamente na nossa vida. E segunda maneira de detectar uma lepra é o contágio. Sabe por quê? Ela é manifestada através de transmissão de saliva, o contato diário, a cada dia. Isso significa que é através da intimidade que ela é passada ou contagiosa para outra pessoa. Paulo fala que a má conversação corrompe os bons costumes. Se você conhece a pessoa que tudo ela reclama, tudo ela critica, tudo ela adora malhar, de repente você não olhava nem por esse ângulo, mas ela começa a falar mal de você, começa a, entre aspas, abrir os seus olhos, e você começa a perceber aquilo ali, é porque ela é muito íntima, colada a você, e isso é transmitido assim, te deixando com a mesma ideia que a dela. Ela é passada dessa maneira. É a segunda maneira. A primeira, que ela é oculta, mas na hora certa ela vai se manifestar e todos vão saber, porque nada fica escondido aos olhos do nosso Deus Todo-Poderoso. A segunda maneira de ser detectada é que ela é contagiosa, vem de intimidades, alguém que está sempre muito ligado a ti. Se está ligado a ti, não é o problema estar ligado. Fala de Jesus, conversa Jesus, respira Jesus, só fala do Espírito Santo, fala do crescimento da igreja, fala do propósito de salvar almas. Essa pessoa, ela é lavada, liberta pelo sangue de Jesus Cristo. Mas se só critica, só defama, só fala mal, ela está contaminada, está tentando te contaminar. Em nome de Jesus, repreende isso da sua vida. A terceira coisa que a gente pode pegar e identificar o leproso é interessante. Uma das lepras que existiam naquela época, de Naamã, bíblica, e ali era fácil de ser identificado, mas era o começo do estágio da infecção, é que começava a dar uma mancha brilhosa, lustrosa, até bonita. Aparentemente, a pessoa ficava com a pele mais avermelhada, poderia se dizer que é o sol ou algo parecido nos nossos tempos, né? Mas, quando você tocava nessa mancha, ela não sentia dor, não sentia nada, ela já estava insensível. Então, a terceira coisa
é que o pecado parece ser bom. O pecado nos agrada. O pecado desperta interesses ímpar dentro da gente, que é só eu, o que me interessa, o que eu quero, o que eu necessito e não penso nos outros. Não importa os fins, não importa os meios, mas é bom porque me agrada. E essas ideias, como eu disse, passando para os outros acham que, como eu disse, prosperidade material é tudo e assim convém a ela, acha maravilhoso. Mas tudo que parece ser bonito, no final se torna feio. Depois ele fica todo manchado, enrugado, inchado, e aí ninguém quer estar mais perto. O pecado é assim, chama atenção e queremos cada vez mais afundar nele. Mas ainda bem que mesmo quando alguém está nessa situação perdido, ele ainda olha para o alto e Cristo está pronto para livrá-lo daquela situação, tirar ele do lamaçal do pecado. E a quarta coisa que a gente pode identificar num leproso, como eu disse, ele é insensível. Você toca, fala da palavra, ele não quer ouvir, ele quer estar longe, ele corre como o diabo corre da cruz, porque ele já perdeu a sensibilidade. Cuidado, quem tem essas características se demonstra soberbo, não ouve a ninguém, porque a quinta coisa que acontece no leproso, os membros perdem as articulações, os dedos começam a dar tipo gangrena e perder os dedos, inchar e ter que necrosar, cortar. As orelhas também vai inchando, vai se cortando. Ele é soberbo, ele acha que só ele é o certo, só ele fala a verdade, que só ele é a voz da razão. Ele se demonstra ser até Deus, mas ele é um leproso espiritual que está tentando te contaminar de todas e qualquer maneira. Essas pessoas desse jeito que acham que só elas têm a razão, só elas que falam a verdade, te chamam para conversar contigo, fala em particular, em secreto, te dá visões, ideias surreais, te envolve dentro de todos esses estágios que eu falei, e assim vai te contaminando, mas está repreendido em nome de Jesus. É a palavra que liberta, que cura, que salva e leva para o céu. Não tem nada novo de ser feito. Você lembra de Uza e Davi? Ele foi levando a arca da aliança novamente para Jerusalém, e ali ela tropeçou os carros de boi novo que os filisteus fizeram. Estava caindo, Uza bota a mão e ali é fulminado naquele local. Não se tem que fazer nada novo, nada diferente, nada surpreendente. Deus é o mesmo de ontem, hoje, sempre, e Ele salva, liberta e cura somente com a palavra da verdade, que é o Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, para mim e para você, em nome de Jesus. Cuidado com os soberbos, cuidado com essas novas ideias, cuidado com essas pessoas que estão tentando contagiar. Em nome de Jesus, identifique e leve ela para a salvação, como aquela garota ali naquele local identificou nessas 5 características aquele leproso e falou com ele: se ele tivesse diante do profeta. Existe profeta, o nome dele é Jesus, está na sua, na minha vida e operando milagres para a honra e glória do Senhor. Feche seus olhos, bota a mão no teu coração. Senhor Deus, se nós estamos, meu Pai, nesse ambiente onde a lepra está tentando nos contaminar, nos veste, meu Pai, reveste com teu Espírito Santo, nos cobre com teu sangue e nos proteja com o capacete, meu Pai, da salvação e armadura celestial, o escudo da fé para as oportunidades inflamadas de Satanás. Não permita, meu Pai, que nós venhamos ser contaminados e venhamos levar a cura que é Jesus Cristo àqueles que precisam, em nome de Jesus. Graça e paz.